Fala, Lucas do Bando, fala Fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? É isso, né, pessoal? O tabu, o gigantesco tabu que a gente tinha sobre um dos nossos maiores rivais caiu aí, né? Corinthians 1, São Paulo 2, né? Na Neoquímica Arena. Enfim, o tabu caiu, né? O Corinthians, nos últimos anos aí, vem tendo terríveis reveses na Neoquímica Arena, né? Que era o nosso motivo de orgulho, né? Uma fortaleza em muitos momentos. A gente sabe como a fiel torcida faz a diferença nessas situações, e a cada ano o time do Corinthians está pior, né? E nem a força da torcida vem conseguindo deixar essas metas, né? Era um tabu importante que a gente tinha. Parabéns aí pros caras, né, que conseguiram a primeira vitória depois de 10 anos, né? Pra você ver, né, o Corinthians teve que se enfraquecer muito, muito, para poder deixar esse tabu cair contra eles, né? Tirando esse jogo, teve outros 2 jogos contra o São Paulo que eu fiquei realmente preocupado que poderia ter caído o tabu. Que foi aquele no Brasileirão de 2021, tava com o Silvinho ainda, antes de chegar o William, Roger Guedes, Juliano, aquele time ruim ali do primeiro semestre de 21, tá ligado? Que só o Silvinho aceitou pegar, que o nosso melhor jogador era o Gustavo Silva, né? Aquele jogo foi 0-0, se não me engano. Eu achei realmente que a gente ia perder aquele jogo. E outro jogo também que eu fiquei bastante preocupado foi o jogo do Brasileirão do ano passado, que estava com o Luxemburgo. O Corinthians também estava muito mal naquela situação e a gente conseguiu ainda sair com 1-1, né? Esses 2 jogos eu realmente estava preocupado, o Corinthians talvez fosse perder o tabu. Os outros todos eu nunca estive preocupado, eu sempre achei que o Corinthians ia conseguir pelo menos empatar com o São Paulo em casa, né? Porque a gente sempre esteve num momento melhor, né? Só que dessa vez, além do Corinthians não estar no momento melhor do que o São Paulo, o Corinthians está muito enfraquecido, né? É só você olhar o banco de reservas do Corinthians. O Corinthians, primeiro que ele não tem um time titular assim excelente, regular no máximo, e com falta de entrosamento. E segundo que o Corinthians não tem banco de reserva, né? Então assim, ia ser muito na força da camisa, ia ser muito na força da tradição se o Corinthians conseguisse escapar dessa noite, né? Com o tabu intacto, né, rapaziada? E do outro lado você tem um time que acabou de ser campeão da Copa do Brasil, um time que perdeu apenas 2 jogadores que, no meu modo de ver, eram jogadores bem substituíveis no time, né? Então assim, todo o esqueleto do time que tá com entrosamento, que tá jogando bem, que enfim, tá confiante, né? Que é esse time do São Paulo, conseguiu ainda alguns reforços, né? Mesmo que tenha perdido o Dorival aí na virada de ano aí para a seleção brasileira, o Carpini aí conseguiu gerir a equipe de uma forma que desse para levar, né? Então você chega nesse cenário pro clássico, né? Enfim, São Paulo ligeiramente favorito por estar no momento melhor, porém o Corinthians aí jogando com o apelo da Neoquímica Arena, né? Por conta do tabu. Infelizmente caiu pro lado deles dessa vez, né? Tão enfraquecido o Corinthians não teve chance de manter o seu gigantesco tabu, né? E aí, rapaziada, eu acho que a gente pode tentar achar alguns culpados pra isso, né? Tem gente botando na conta do Mano Menezes, eu não acho que sabe? Com culpa do técnico ainda. Você pode botar a culpa no Caetano. Eu achei bem polêmica essa expulsão do Caetano, tá? A gente vai conversar um pouco melhor sobre isso mais pra frente no vídeo. Tem gente que pode botar a culpa no Augusto de Melo. Enfim, culpa nos jogadores. Eu, ao certo, não sei dizer, rapaziada. Como é que eu posso dizer? Se tem um culpado ao certo, sabe? Pô, esse é o culpado. Eu acho que existem promessas, existem administração de massas que não foram bem feitas nesse começo de ano do Corinthians, né? Todo mundo pediu e a gente teve a mudança de ares no Corinthians. Saiu mais de 10 jogadores do time profissional do Corinthians. Teve uma debandada aí, uma limpa nos medalhões, nos velhos, né? Que todo mundo queria. E assim, eu não vou ser agora o idiota de falar que a gente estava errado. Era pra ter ficado o Juliano, ficado o Gil, ficado o Renato Augusto. Não era pra ter saído mesmo. Era pra ter tido a reformulação. A gente tinha que vislumbrar novos horizontes, né? A questão é como a nova diretoria conduziu. As frases foram muito... Eu acho, tá? As frases elas foram muito mal pensadas. Frases como acabou a farra, frases como vamos montar um time pra ganhar tudo. Cara, você tá lidando com milhões de pessoas quando você vai ao público e fala algumas besteiras dessas, tá ligado? O pessoal acredita.
Na minha cabeça estava bem claro que seria um começo de ano bem complicado, tá? Seria um começo de ano bem desafiador, seria um começo de ano que seria mais do mesmo de 2023, porque tá chegando os caras. Esse não é o elenco, tá, pessoal, que vai ficar até o final. Eu espero que o Augusto garanta isso, tá? Porque não chegou todo mundo que ele prometeu ainda. Tá chegando os caras. Eu já vejo um discurso da mídia aí querendo zoar, né? Que o Corinthians vai cair, muita gente tá preocupada com o Corinthians, né? E o nosso rival dessa noite, eu acho que poucas pessoas traçam esse paralelo com o São Paulo, tá? O pessoal tenta traçar paralelo com o Flamengo, com talvez o Palmeiras, né? Por causa dessa porra aí do acabou a farra. Mas eu acho que tem um clube, tem um time que a gente pode traçar um paralelo. Eu acho que o mais próximo desse começo de 24 é o São Paulo começo de 23, tá, rapaziada? Eu não esqueço, tá? O começo de 23 de São Paulo foi bastante ruim também. Eles perderam acho que os 4 primeiros jogos, não lembro. Inclusive perderam pra gente no Morumbi. E eles estavam também com essa questão de reformulação no elenco. Eu lembro claramente de Wellington Rato chegando, de David do Fortaleza chegando. Uns caras assim bem aleatórios, né? E o São Paulo teve um começo de ano bem ruim no Paulista com o Rogério Ceni. Depois as peças se encaixaram, chegou o Dorival. E depois vieram jogadores um pouco mais de nome ali no meio do ano, né? Mas enfim, foi um começo difícil também. E eu vejo poucas pessoas traçando esse paralelo, né? Pelo menos pra mim é bem parecido. Dois times com dificuldade financeira no momento, né? Enfim, e até falaram que o São Paulo ia brigar para não cair em 2023, eu lembro disso também. Tem um jogo contra o América Mineiro, o começo brasileiro, que falaram que ia ser divisor de águas, né? Que se não ganha, as coisas, o chicote ia estralar, né? Enfim, depois os ares mudaram, né? As coisas foram acontecendo. Então, assim, pra mim não é ainda... Nossa, manda embora o Mano Menezes, terra arrasada. Até porque não tem nem terra pra você plantar ali, não tem nada, tá ligado? Precisa chegar os jogadores. Então, assim, eu acho que as coisas que estão acontecendo, não é que é normal, tá? Mas elas meio que deveriam ser calculadas. A forma como a diretoria lidou com isso, que foi errado, as falas, enfim, um discurso muito a mais do que realmente é. Eu não falo nem de patrocínio, tá? Eu acho que essas coisas são bem legais pro Corinthians, patrocinadores novos e tal, os dinheiros entrando, né? Os valores entrando. A questão de falar com o torcedor sobre o time, sabe? De prometer uma coisa a curto prazo que é impossível de prometer. Enfim, rapaziada, eu acho que esse é o balanço mais assim com caráter que eu posso dar pra vocês aqui, sabe? Sem coisas exacerbadas, sem sair xingando todo mundo, uma coisa bem consciente, tá? Que eu consigo preparar agora pra vocês. Até demorei um pouco demorei um pouco pra fazer o vídeo pra falar, né? Porque eu tava bastante puto, achei que ia xingar todo mundo, não era o tipo de conteúdo que eu queria fazer aqui no canal, né? Eu queria passar uma coisa mais realista aqui, uma coisa mais real, tá, rapaziada? Enfim. Então, basicamente, talvez seja culpa do Augusto, do Rubão, mas não pelas atitudes deles. As atitudes estão corretas de fazer a reformulação do elenco. Mas as falas, eu acho que as falas é o principal. Acho que você deveria ter preparado melhor a fiel torcida para esse começo de ano, né? Vamos falar do jogo. O jogo. O Garro não foi inscrito a tempo aí no bid, né? Já tá tudo pago lá com o Tadieres, né? E aí não bidou ainda, né? Deve estrear contra o Novo Horizontino. Com isso, né, o nosso técnico Mano Menezes escalou a formação que ele usou contra o São Bernardo, né, com 3 volantes, né, ele começou com o Cássio no gol, no lateral direito o Fagner, a dupla de zagueiros Félix Torres e Caetano, no lateral esquerdo o Hugo, né, tinha jogado com o Palácios, né, contra o São Bernardo, né, aí ele jogou com 3 volantes, Ranielli com o primeiro, né, o Maicon pela esquerda e o Fausto pela direita, na ponta direita, né, o Rojas, na ponta esquerda o Romero e no comando do ataque o Yuri Alberto. Cara, outra coisa que eu queria falar, tá? Me acompanha nessa linha de raciocínio aqui antes de começar a me xingar. Enfim, espero que possam tentar entender o que eu tô querendo dizer. Quando você vai no estádio, quando você vê na TV também, tá? Isso aí acho que indifere, mas quando você vai no estádio, uma das coisas que você mais nota, assim, que mais salta aos seus olhos, são jogadores bons, sabe? Quando você vê um jogador bom, você fala, caramba, ele é muito diferente dos outros jogadores em campo ali. Vou pegar o exemplo do Lucas Moura do São Paulo. Cara, ele pega a bola e sai driblando os malucos assim, ninguém para ele, tá ligado? Ninguém para o Lucas Moura, ele sabe driblar os caras ali, tá no nível acima dos outros jogadores como jogador de futebol, né? E a última vez que eu tive a sensação que eu tava vendo um cara diferente no estádio, assim, de driblador, foi o William, quando jogou no Corinthians, tá?
Só traçando um paralelo com o Lucas também no São Paulo não é conhecido por ter os melhores números no São Paulo, o mais goleador, o cara com mais assistências. Só que você vê que é um cara muito diferente dos outros, ele com certeza ajuda a equipe. Eu tinha uma teoria e eu acho que agora eu consigo comprovar pra vocês, tá? Eu também acho que o William foi frouxo, foi vagabundo de vazar do Corinthians, da forma como vazou, né? Mas eu tinha uma sensação na época que tava tendo cobranças muito exacerbadas nele, como se ele fosse um Luan, um Alexandre Pato, um vagabundo. Ele não era, cara. Ele era um cara que sempre tava jogando bem em campo. O pessoal falava que ele não tinha gol nem assistência, mas era visível que ele tava jogando bem no jogo. Eu achava que ele tinha que estar numa posição mais estratégica. Quando você joga o cara pra ponta, e um cara driblador e rápido como ele, é óbvio que ninguém vai acompanhar, principalmente no futebol brasileiro. Você não tem companheiros de equipe no nível dele, ele tá muito acima, né? E aí você pega o Lucas Moura no São Paulo e joga praticamente como meia, né? Atrás do centroavante do São Paulo, né? Não joga tipo no lado, né? E aí eu fico pensando, caralho, mano, se o William tivesse sido melhor aproveitado como meia, por exemplo, centralizado, sei lá, de repente ele tava até hoje brilhando no Corinthians, né? Enfim, talvez fosse um dos poucos erros táticos do VP ali na passagem dele. Ele foi um mau caráter, né? Mas ele teve poucos erros em campo no meu modo de ver. Mas esse aí foi um dos principais aí que eu não perdoo, que, sei lá, o William poderia ter sido diferente a história dele no Corinthians, tá, rapaziada? Até hoje não entendo como é que chegou naquele ponto de ameaçar a família do cara. Ficou muito acima do aceitável, tá ligado? Pelo que ele tava fazendo em campo. Mas enfim, foi só um pensamento que passou pela minha cabeça, né? Por quê? Começou o jogo, visivelmente o São Paulo tá, como eu disse pra vocês, mais entrosado, uma equipe com mais confiança, sabe rodar bem a bola, sabe tocar bem a bola. Um time muito mais calmo, mais preparado para a partida, né? Isso ficou visível desde o começo do jogo. E desde o começo do jogo, ficou claro qual que seria a proposta de jogo do São Paulo, né? O São Paulo tenta atrair, tocando a bola o Corinthians, né? E tenta virar a bola muito rápido pro lado oposto do gramado, né? O São Paulo tentou fazer isso umas 2 ou 3 vezes logo no início do jogo, mas o passe não conectou certinho, né? E o Caleri estava caindo pelo lado esquerdo do Corinthians, né? O lado direito do São Paulo. Nenhuma conseguiu dar certo ali. Até que ele passou pro outro lado, né? Que pareceu mais inteligente vendo no olhar do São Paulo, né? Porque o Corinthians, ele, com o Hugo jogando, o Hugo fica, o Fagner sai. Foram tentados 2 lançamentos ali entre o Félix Torres e o Fagner, e um deles encaixou, né? Que foi o gol do São Paulo. Muita gente vai criticar o Fagner por não ter acompanhado o Caleri, mas a verdade é que o São Paulo joga de uma forma muito específica, né? Você não tem jogadores pontas, né? Tipo, o próprio Wellington Rato, que seria um ponta, ele faz parte do meio campo, né? Eles jogam tipo no 4-4-2 real, né? Com 4 meio-campistas e 2 atacantes, né? E aí eles têm umas movimentações muito específicas do time deles, né? Então o Caleri mesmo, que é o centroavante, ele cai pelas beiradas também, né? Eu acho que deu uma confundida na zaga do Corinthians, né? Eu achei que foi mais mérito deles do que talvez defeito do Corinthians, porque ele conseguiu dominar a bola ainda com 2 caras em cima dele e finalizou no Cássio, né? Foi um belo gol do Caleri, né? Mérito total para o São Paulo, no meu ponto de vista. Talvez o Fagner pudesse ter feito melhor, mas eu achei que foi mais mérito deles do que demérito do Corinthians, né? Enfim, o São Paulo continuou ainda bem tranquilo na partida. O Corinthians até que jogou com uma cabeçada ou outra ali em escanteios, mas o São Paulo estava bem melhor. E assim, foi um extrato do que estava sendo o Corinthians no começo desse ano, né, rapaziada? O Corinthians agride muito pouco o outro time, né? Falta muita coisa, falta o Rojas entrar mais no jogo, né? Falta o meio-campo participar mais, né? Falta as jogadas ficarem mais naturais, né? Enfim, eu acho que é mais culpa do entrosamento e falta de elenco do que, enfim, culpa de alguém especificamente, sabe? Do Rojas, do Mano. Sei lá, tá me parecendo que o Rojas talvez não seja o cara que a gente pensa que ele é, tá ligado? Ele é esse cara aí, meio bem limitado, tá ligado, mano? Mas enfim, ainda acredito que seja falta de entrosamento, tá, rapaziada? E aí teve a expulsão do Caetano, né? Eu confesso pra vocês que do estádio, o que aconteceu? O Alisson deu um carrinho no jogador do Corinthians e ele tomou cartão amarelo. Na sequência, o VAR foi chamado. Falei, puta, vai expulsar o Alisson, né? Aí o juiz veio e deu cartão vermelho, eu achei que foi o Alisson, até que a torcida comemorou no estádio. Aí depois eu vi o Caetano saindo fora, eu falei, caralho, velho, o Caetano foi expulso. Puta, eu nem vi o que o Caetano fez, tá ligado? Nem vi. Chegando em casa agora eu vi o lance. Assim, rapaziada, sinceramente, tá? Eu achei que foi muito rigor do árbitro, tá? Ele deixa escapar a mão, pega na cara realmente do Luciano, mas foi meio que de raspão. Enfim, você pode categorizar como agressão, mas achei que foi too much. O Luciano, na hora, ele nem cai pra trás, foi agredido, ele foi mais cobrar o Caetano por ter sido folgado e deixado o braço do que literalmente uma agressão, tá ligado, mano? Eu senti que o juiz do VAR tentou caçar esse tipo de lance. Tem um lance, eu vou deixar aqui na descrição, no primeiro comentário fixado. Corinthians 2, São Paulo 1, ano passado pela Copa do Brasil, o David dá um tapa na cara do Fagner e não foi expulso, tá ligado? Então assim, é uma questão de critério. Pra mim não é claro, vermelho claro pro Caetano. Eu
Eu achei que a gente foi prejudicado nessa, né? Mas a gente sabe como é que funciona, rapaziada. Se fosse, por exemplo, o Arboleda fazendo isso no Yuri Alberto sendo expulso, o Corinthians teria sido beneficiado, né? Enfim, a gente sabe como é que é a história. Mas eu achei que o Corinthians foi prejudicado. Eu não sei se evitaria a derrota do Corinthians, não sei se evitaria, mas eu acho que seria um pouco mais difícil o jogo, né? Porque depois da expulsão, o Corinthians ficou entregue. O São Paulo foi senhor do jogo, teve alguns contra-ataques até para matar a partida. Não teve nenhum lance específico assim que você falou, puta, foi uma chance clara de gol. Mas você vendo o jogo estava desenhado para os contra-ataques do São Paulo e uma hora iria encaixar. O que não aconteceu, né? Enfim, o Corinthians se segurou aí no final do primeiro tempo, chegou o segundo tempo. O Mano Menezes fez uma substituição, acho que tirou o Fausto, né? Colocou o Raul Gustavo ali, estreando em 2024. O Corinthians tentou ir na base do vamos porra, mas visivelmente abatido, né? O Corinthians não tinha força para chegar no gol do São Paulo, até com a menos ainda na partida. E o São Paulo teve alguns outros contra-ataques para poder matar o jogo e também não matou, né? Contra-ataques bem perigosos, aliás. E o gol saiu no escanteio, né? Cabeçada, o primeiro pau, Luiz Gustavo subiu, fez o gol. É um problema que o Corinthians está tendo nesse início de temporada. O Corinthians não tomou gol assim de cruzamento contra o bola parada, eu digo, né? Contra o Ituano, nem contra o São Bernardo. Mas eu lembro que contra o Guarani sofreu bastante, que não saiu gol, né? Teve até uma bola na trave. Era uma coisa que estava me preocupando bastante. E o São Paulo, por outro lado, estava fazendo alguns gols de bola parada também com cruzamentos, né? Enfim, 2-0 o São Paulo praticamente matando o jogo. Depois da sequência, o Yuri Alberto, num lance totalmente do nada, finalizou a bola, pegou na trave do Rafael. Mais pra frente, quando entrou... Aí entrou uma rapaziada, né? Aí entrou o Wesley, entrou o Kaique, quem mais que entrou? Entrou os meninos da base aí. Entrou o Rian e entrou o Arthur Souza, né? Saiu o Yuri Alberto, saiu o Matias Rojas, saiu o Fausto Velho, tinha saído já, né? Saiu o Raniel e saiu o Romero, né? Muitos aí porque tá fazendo uma sequência de jogos muito grande, né? E outros porque estavam mal mesmo, né? Enfim, o Mano Menezes mexeu no que dava aí pra você ver também que não tinha muita coisa pra fazer. O Wesley perdeu um gol inacreditável de uma saída de bola errada do São Paulo ali, a bola passou tipo... Foi incrível, aqueles lances que você não consegue explicar. Ela passou no meio das pernas do Rafael, do São Paulo, só que tipo, ela esmaga e sobe, tá ligado? E encobre o gol. Incrível que a bola não tenha entrado, né? Enfim, e o Corinthians mesmo tentando na base do vamos pôr, o São Paulo ainda com contra-ataques, podendo matar a qualquer momento. Eu achei sinceramente que tava mais próximo do São Paulo fazer o terceiro gol do que o Corinthians fazer o primeiro, tá ligado? Pela exposição que o Corinthians estava. E no finalzinho do jogo, numa bola vadia ali, um cruzamento na área, o Corinthians, mesmo com um a menos, mesmo jogando mal, mesmo com o elenco enfraquecido, consegue descontar no 2-1. Aí a bola sobra, rebate e o Arthur Souza finaliza, né? E faz o gol do Corinthians aí contra o São Paulo descontando. O juiz deu mais 4, né? Eu achei que caberia mais tempo de jogo, porque o Rafael fez bastante cera, o Caleri fez cera também no segundo tempo em diversas situações, né? Talvez ali o mais 6, o mais 7 seria o mais correto, até pelo que a gente está acostumado nos jogos do Brasileirão do ano passado, né? Mas enfim, não sei se o Corinthians faria esse gol de empate, mas porém teria mais tempo, né? Talvez o São Paulo fizesse o terceiro, não sei, realmente não sei. Mas a questão foi essa, tabu caído, o Corinthians muito enfraquecido, o Corinthians com a menos praticamente o jogo todo. Acho que ficou totalmente inviável dessa manutenção de tabu. Vamos para as análises individuais. Mano Menezes, cara, eu sinceramente não consigo culpar o Mano, tá, rapaziada? Eu vejo muita gente xingando o Mano. Chegou os reforços. Não chegou reforço, chegou reposição e tá faltando muita gente. Não tem banco de reserva, tá ligado? Eu acho que a derrota pro São Bernardo com a mais é vexatória? Claro que é. Mas essa contra o São Paulo, cara, é difícil. A gente não tava, a gente tava brigando com pedaços de pau, os caras com arma, tá ligado? Essa é a grande verdade, né? É só você ver as substituições dos caras. Talvez não sejam super gênios do futebol, mas pelo menos eles têm alguns jogadores. Que nem entrou o Luiz Gustavo, entrou o Ferreirinha, entrou o Nicão, nenhum deus do futebol aí, mas são jogadores de Série A, né? Então, enfim, de mais nome, o Corinthians não tem, só a molecada da base, tá ligado? Que é promissora, mas é muito inexperiente, né, rapaziada? Só pelas substituições você vê o estágio dos times, né? Eu nem vou falar da montagem do elenco, que eles vêm de um time campeão do ano passado, totalmente mantido, que eu já falei no começo do vídeo, né? Então eu não consigo culpar o Mano Menezes aí, não sei se eu faria muita coisa diferente do Mano, tá? Até pela expulsão do Caetano. O Cássio, cara, não falhou nos 2 gols, né? Pelo amor de Deus, né? Foi um belo gol do Caleri ali, deu um jeito de fazer o gol, e o outro gol foi de cabeça ali, né? A queima-roupa ali no primeiro pau, é quase impossível pegar esse tipo de bola, né, rapaziada? O Fagner falhou no gol no primeiro gol do São Paulo ali do Caleri, talvez poderia ter feito melhor. Não foi uma partida boa do Fagner, mas assim,
por toda essa circunstância, jogando com a menos aí, eu me recuso a botar a culpa no Fagner, tá, rapaziada? Sei lá também. Félix Torres teve muito trabalho com o Caleri, foi o primeiro grande desafio dele desse ano, né? O Caleri foi muito melhor do que ele nas divididas, né? Então, assim, não foi uma partida boa do Félix Torres como havia sido nas outras, né? O Caetano foi expulso para mim injustamente, mas assim, não tiro dele a culpa também de ter sido irresponsável, né? Ele se colocou numa situação ali que poderia ter análise, né? Para mim não era para expulsão, mas ele não precisava também ter feito aquilo, né? Esse é o ponto, você fica ali na jurisdição, né? Na opinião de um terceiro para tomar a decisão, né? O Hugo não foi bem também, não apareceu praticamente nenhum lance do jogo. Ele é o tipo de jogador que ele vai bem quando o time tá no 0x0, tá vencendo, mas ele não muda o jogo, né? Ele é um jogador bem limitado também, vai bem na defesa, mas não dá pra você contar muito com ele pro ataque, né? Talvez seja um jogo que o Palácios poderia ter sido interessante, né? Mas o Palácios se machucou, era o Hugo e é isso mesmo, né? O Ranieri. Eu gostei da partida do Ranieri. Cara, o Ranieri pra mim é o cara mais regular desses 4 jogos do Corinthians, tá? Do começo de ano. É combativo, se apresenta pro jogo, fez um bico ali na zaga quando foi requisitado em todas as partidas, né? Então o Ranieri tem gostado muito desse começo dele no Corinthians, né? O Michael não fez uma boa partida, embora tenha tido vergonha na cara, disputou as bolas. Eu discordo das pessoas que falam que ele não combate, ele tenta combater, cara. É um dos que mais corre no Corinthians aí, mas também toma muita decisão errada também, né, rapaziada? E o meio campo um pouco criativo, a bomba vai caindo no pé desses caras, né? O Fausto. Uma partida um pouco mais elétrica do Fausto, tá, do que ele vinha fazendo aí, mas também fraca, tá? Muito aquém. E de novo também caindo nesse problema de 3 volantes armando o time, né? Matias Rojas, uma partida muito ruim também, não apareceu desde o começo do jogo, se esconde ali na direita, né? Aí quando cai pro meio pro Fausto fazer o corredor também desaparece ali na marcação, fica encaixotado com os volantes, né? Enfim, talvez o Mano Menezes tenha que encontrar outra posição para ele, ou talvez seja o Matias Rojas também o problema, né, rapaziada? Romero tentou, disputou, brigou, deu carrinho, como sempre o Romero faz, né, rapaziada? Mas não deu, encontrou um adversário muito mais bem postado do que as outras equipes, né? Não só do equilíbrio individual, do desequilíbrio individual do Romero poderia fazer alguma coisa ali, não era suficiente, não foi suficiente hoje contra o São Paulo. E o Yuri Alberto, uma partida muito ruim, né, rapaziada? Porra, errou todas as tabelas, errou todos os pivôs, errou os passes, acertou aquela bola na trave de finalização, né? Foi totalmente aleatória aquela finalização, principalmente vindo do Yuri Alberto, né? Enfim, a partida muito ruim do Yuri, né? A rapaziada que entrou, o Kaique nem veio pegar na bola, a bola também não chegou muito na esquerda nele, né? O Wesley, cara, o Wesley toma muita decisão errada, né? Mas, enfim, eu gosto do Wesley, tá, rapaziada? Eu não odeio tanto quanto uma galera odeia, ele é muito novo, tem 18 para 19, né? Ele tem uma altura boa, tem uma velocidade boa, tem um drible muito bom. Acho que ele precisa melhorar um pouquinho mais na finalização, na tomada de decisão. Eu digo isso muitas vezes, né? Ele é um cara importante aí para segundo tempo. Mas não foi bem também hoje, não. O Raul entrou, o Raul foi bem, tá? No que lhe coube ali na esquerda, né? Ele me pareceu um pouco mais confiável do que a primeira passagem dele no Corinthians, tá? Talvez tenha feito bem, né? Esse empréstimo pro Bahia. Ele deve ter jogado mais lá, né? Embora tenha sido lesionado também, né? E o Bahia também tem brigado pra não cair, né? Mas eu achei que ele foi bem ali no que lhe coube ali, tá ligado? Participou do gol do Corinthians na ajeitadinha. Enfim. E o Arthur Souza, né? Que marcou o gol do Corinthians. Eu daria uma chance pra ele contra o Novo Horizontino no próximo final de semana. Não só por ele, mas também pelo Yuri. Eu daria... Cara, tentar proteger um pouco o Yuri também, tá? Botar ele no banco. Talvez seja o momento também ali dele ir pro banco também. Não tá jogando bem. E também é tentar aproveitar essa fase que o Arthur Souza meteu o gol, né? Tentar capitalizar nisso. Meteu o gol, foi bem o Arthur Souza, né? Enfim, pessoal, trago depois do vídeo aí amanhã sobre o Mano Menezes, sobre a Zona Mista, alguém falou alguma coisa impactante aí. É isso, rapaziada, o tabu caiu, infelizmente. Deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal e vai Corinthians!